Nós vamos estudar um pouco dos transistores, usos de transistores em fontes de alimentação. Um dos problemas que surgem aí, e de certa forma o Zener resolve isso, mas é a questão de que a sua fonte de alimentação possua uma tensão de saída que tem uma certa dependência da resistência de carga. Então, se a sua resistência de carga sobe, por exemplo, vai para 100K, você tem que a tensão sobre a resistência de carga talvez suba também. Se a sua resistência RL desça, ou seja, se aproxime de um valor baixo, por exemplo 10 M, o seu VL caia. Então esse problema do RL, na verdade o que nós estamos falando, ser preto ou ser vermelho, variar também a tensão sobre ele, isso você resolve, isso resulta numa fonte desregulada, unregulated. Uma fonte desregulada, ou seja, a tensão não é estável, a tensão de saída não é estável com a resistência RL. Para você regular uma fonte, nós vimos que o dispositivo usado é o Zener, mas o Zener tem ainda alguns problemas e é mais interessante, fica mais robusto quando você usa um transistor. Então, usando um transistor para fazer a regulagem de fonte, você tem duas formas. Você tem a topologia série e a topologia paralelo ou shunt. Então, o que acontece aqui? A topologia série, vamos começar por ela, o que você faz? Você tem aqui a sua fonte de tensão e aqui você tem a sua carga, o seu borne de saída, onde você tem o seu VL. O que você faz? Você abre isso aqui e você insere aqui um dispositivo transistorizado. Aqui você pega um negócio que se chama um amostrador. Você está amostrando a corrente, a tensão de saída. E aqui você, de acordo com esse valor do amostrador, você faz uma comparação. Você compara contra uma tensão ou corrente de referência. Então, se a tensão aqui cai ou sobe ou tem uma mudança que não deveria acontecer, através desse eixo aqui, desse atuador aqui, dessa flechinha, você acaba, por exemplo, a corrente cai. Se a corrente cai, você faz com que esse elemento aqui, que é um transistor bipolar, que esse elemento conduza mais. Sempre usando uma referência, como nós vimos, que pode ser mesmo um Zener aqui. Esse é o princípio do regulador sério usando transistor. Então a ideia mais ou menos é a seguinte, vamos desenhar aqui, vai ser um circuito mais ou menos assim, é um circuito bem simples, você tem aqui um transistor, você vê que ele está em série com a sua corrente na sua carga, RL, aqui você tem um Zener e aqui você tem um resistor que faz a polarização do Zener. Então você percebe que aqui, antes aqui você teve a retificação, a filtragem, o outro Zener que de repente seja necessário, 7805, etc. Todos os outros elementos vêm aqui, isso aqui fica bem no final. Então você percebe o quê? Você tá aqui com uma tensão Zener e você está aqui com o seu VBE. Você percebe que antigamente o circuito só com o Zener que nós vimos, ele é um negócio assim. Ele é o RS e aqui tem o seu Zener e aqui tem o seu RL. Você lembra disso? Aqui você conseguiu colocar, nessa topologia, você colocou o Zener não diretamente ligado na carga, que é uma coisa ruim. Você colocou esse elemento transistorizado, que é um elemento que aguenta mais tranco, que aguenta mais corrente, entre o Zener e a carga, ou seja, você isolou um dispositivo relativamente sensível que é o Zener com o transistor. Então só isso aí já é uma vantagem em relação a usar o Zener. Sempre lembrem daquele problema do Zener. Se você levantar esse fio aqui, ou seja, se você desconectar a carga, toda a corrente
toda a corrente que antes circulava pela carga vai passar a circular no Zener. E isso você tem que projetar um RS, muitas vezes, que vai ser um resistor grande para aguentar a corrente, e o próprio Zener também. Nesse caso aqui, o Zener, mesmo com carga ou sem carga, ele está sempre sendo excitado por essa corrente em cima do resistor R. Ou seja, ele não sofre, né, não passa a corrente da carga toda sobre ele em caso de carga igual ao infinito, de RL igual ao infinito. Então, como é que funciona esse circuito, esse regulador série? Você percebe que você está mostrando o sinal de saída sobre essa rede aqui, esse aqui é o elemento de comparação, e você está atuando diretamente na base do transistor. Você percebe que uma vez que a corrente na base ela é muito menor do que a corrente que passa no coletor emissor, você está aqui submetendo, como nós falamos, o Zener a um regime de correntes muito mais baixo do que esse cara aqui, do que esse caso aqui. Então, se a gente escrever a tensão, né, a questão da tensão aí, você vai perceber o que? Né? Nós temos o nosso VO, vai ser o que? VZ menos VBE, certo? Então a tensão na carga é igual a tensão Zener. Óbvio que aqui nós temos um nível desregulado, né, unregulated, ou seja, e aqui nós temos um sinal regulado. Aqui nós temos um sinal que fica variando no tempo, e aqui nós queremos um sinal que seja mais estável em relação à carga. Então VO é igual a VZ menos VBE. O que você percebe? A tensão do Zener ela é fixa, porque esse resistor aqui está fixando a polarização do Zener. Então o Zener tem o VZ, ele está operando como Zener sem problema nenhum. O que acontece? Se por algum motivo o VO cai, se esse cara aqui cai, o que acontece? Esse VBE aqui, vamos escrever, VBE vai ser VZ menos VO. Se o VO cai, como esse aqui é fixo e esse aqui caiu, o VBE sobe, o VBE do transistor subiu. Se o VBE do transistor subiu, automaticamente a corrente que passa aqui, que é a corrente de saída, ela aumenta. Você percebe que com isso, é óbvio que aqui a tensão VO é RL vezes IO, é óbvio que aí quando o IO aumentar, a nossa tensão VO vai subir, ou seja, você tem um efeito aqui de realimentação negativa. Isso é ruim e foi corrigido pelo circuito realimentado, certo? Então esse é o conceito de você usar esse regulador sério. Você vê que é um negócio bem simples e ele corrige problemas de flutuação na sua carga. Então um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Então esse aqui é o circuito, esse aqui é um resistor de 220 ohms, ele serve para que você faça essa polarização do Zener. Aqui eu tenho o meu VBE e aqui eu tenho o meu VZ de 12 volts. Ora, a questão aqui é bem fácil, né? Para a gente calcular a tensão de saída, como nós vimos, vai ser simplesmente VZ menos VBE, ou seja, 12 volts, menos 0,7, ou seja, 11,3 volts. Não pode ser mais simples. O nosso VCE do transistor, né, a gente não pode esquecer que existe uma perda aqui no VCE. O nosso VCE do transistor vai ser o quê? Vai ser 20 menos 11,3, ou seja, 8,7 volts. Então 8,7 volts você tem aqui em cima do VCE, e é essa perda aqui, é essa diferençazinha que vai controlar, que vai fazer com que esse VCE mudando vai deixar o VO fixo, que é o que você quer que ele seja regulado, ele seja fixo. Ou seja, mesmo que você mude esse cara aqui, quem compensa as variações de RL, que eventualmente mudariam o VO, é o VCE. O VCE vai acompanhando essas mudanças aqui e essas mudanças aqui. Então o VCE tem 8,7 volts. Você já deve ter percebido que esse transistor está operando está operando na região ativa, não pode ser nem saturado nem em corte. O VCE nós calculamos, e a corrente do Zener é muito simples. A corrente do Zener, o que é? Essa tensão aqui é 20, menos essa tensão que é 12, sobre o resistor de 220, e isso vai dar
uma corrente em cima do Zener de 36,4 mA. Ou seja, você vai calcular mais ou menos, de acordo com o dispositivo do Zener, a corrente que deve passar para que ele esteja on. Né? Seguindo aquela regra de projeto, né? 10% da corrente de Zener máxima que você tira da potência máxima do Zener. Potência máxima é a tensão do Zener vezes IC máximo, e daqui você pega a corrente máxima que ele aguenta e divide 10%, pega 10%, é isso que você vai polarizar. Então, e a corrente de carga, por sua vez, é uma corrente bem baixa, vai ser simplesmente VO sobre RL, vai ser 11,3 divididos por 1K, uma corrente bem baixinha de 11,3 mA. Às vezes se usa, é muito comum se usar nesse circuito, fica melhor você colocar aqui um capacitor. Esse capacitor aqui filtra ruídos de AC, de alta frequência, que eventualmente, eu vou desenhar melhor aqui, ó. Esse capacitor ele filtra ruídos que eventualmente cheguem aqui na entrada do seu sinal. Então, em vez de esse circuito gerar aqui uma oscilaçãozinha no Zener, esses ruídos são curto-circuitados por esse capacitor. É sempre aquela coisa, né? É sempre bom colocar um capacitor, sei lá, de 10 microfarads eletrolítico e, em paralelo, um capacitor cerâmico de um valor menor. 100 nano ou coisa desse tipo aí, 0,1 micro, uma coisa desse tipo aí, mas um cerâmico e um eletrolítico. Então esse aqui cerâmico e o outro eletrolítico. O próximo circuito que nós vamos ver é o circuito paralelo, ou circuito shunt, e ele tem esse shape aqui. Então você percebe de novo que o nosso Zener ele não está em série. Ele não está em série com o nosso sinal como anteriormente, ele está sendo bufferizado, ele está isolado pelo transistor. Ou seja, uma correntezinha pequenininha, uma fração da corrente da carga passa pelo Zener. E o transistor está, né, na realidade o transistor está com o próprio VCE dele igual ao VO. Igual ao VO, que é a saída. Aqui eu tenho a saída regulada e aqui eu tenho a saída desregulada, né? Unregulated. Então, qual que é a expressão da saída agora? Agora a expressão da saída é a seguinte: VZ mais VBO tem que ser igual ao nosso VCE, que é igual ao nosso VO. Mesma coisa. Vamos supor que o nosso RL, agora em vez de pensar em termos de tensão, vamos pensar que o nosso RL caiu. Se o nosso RL caiu, se o nosso RL aqui foi para um curto, por exemplo, o nosso VO, que é RL vezes IO, também naturalmente vai cair. Isso vai ter a consequência de fazer com que o nosso VBE, olha aqui, ó, o nosso VBE, vou ressaltar aqui a equação, o nosso VBE, que é escrito como VO menos VZ, se o nosso esse cara é fixo, esse cara aqui caiu, logo o nosso VBE também cai. Diferentemente do caso anterior, o nosso VBE cai. Se o nosso VBE cai, o nosso IC também cai. O nosso IC também cai. Só que o IC, agora nesse caso, você percebe que ele está roubando o sinal do nosso IL. Então nesse nozinho aqui chega a corrente de entrada, a corrente de entrada se divide entre IC e IL. Se esse cara aqui cair, se esse cara aqui cair, óbvio que esse cara aqui vai aumentar. Então se o IC cair, qual que vai ser o resultado final? O nosso IL vai subir, o nosso IO e nosso IL vai subir. Ou seja, você, do início, que é uma coisa ruim aqui, a nossa corrente cai, o resultado final, a nossa corrente sobe devido ao efeito da realimentação negativa. Então, mesma coisa, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Então esse circuito calcula a tensão de saída, né, a tensão VL, tensão Vout e as correntes. Então, ó, vamos fazer aqui esse circuitinho, eu tenho aqui VBE
e eu tenho aqui a tensão do Zener. Logo, o nosso VL é simplesmente a soma de VZ mais VBE, ou seja, 8,2 mais 0,7, 8,9 volts. Está fixo. O VBE praticamente não muda nunca, né? Está sempre em torno de 0,7, 0,6, 0,6, alguma coisinha. E o Zener, pela própria natureza dele, está travado, né? Se ele tem uma polarização correta, ele está travado naquele valor, independente da corrente que passa. Então a saída está travada em 8,9. Se a saída está em 8,9, a gente consegue calcular o nosso IS também. O nosso IS vai ser o quê? Vai ser esse valor menos esse dividido pela resistência. Acontece que esse nó aqui é o VL, ou seja, o nosso VS é 22 menos 8,9 sobre 120. E isso vai dar 109 miliamperes. Eu chamo a atenção aqui porque esses resistores, né, você deve ter percebido no caso do Zener, geralmente eles não são resistores comuns, eles são resistores de potência. Só para ter uma ideia, a potência desse resistor seria aproximadamente R/2, ou seja, 120 vezes, vamos pegar aqui 0,1, né? 0,1 ao quadrado, ou seja, 120 vezes 1 vezes 10 na menos 2, vai ter que ser um resistor aí de acima de 1 watt, se a gente não errou aqui a conta, né? 1 vezes 10 a menos 2 vezes 120 vai dar 1 watt, aproximadamente 1 watt. Você vai ter que comprar um resistor aí de 2, 3, 4 watts para cima, senão ele vai esquentar. Não pode ser um resistor pequenininho. Bom, seguindo adiante aqui, a nossa corrente na carga, naturalmente vai ser o VL, que nós achamos, dividido por RL, ou seja, 8,9 dividido por 100, agora uma corrente de 89 mA, uma corrente pequenininha. A nossa corrente no coletor vai ser quanto? De novo, analisando esse nó aqui, eu chego com o IS, aqui eu tenho o IC e aqui eu tenho o IL. Então o nosso IC, então a gente pode escrever que o nosso IC vai ser IS menos IL, o nosso IS é 109 e o nosso IL é 89, 20 miliamperes. Né? Então essa que é a ideia mais ou menos do nosso dispositivo aqui. Mais uma coisinha, então mais um tipo de circuito muito útil com transistores em fontes é a chamada proteção contra curto-circuito. Você sempre tem que ter um circuito que no final, acaso você ligue numa carga em curto, né, você tem aqui a sua fonte, se por acaso você fizer isso, né, vai circular uma corrente que você pode queimar a sua fonte aqui. Que circuito que protege contra curto? Tem vários formatos, mas a base, a filosofia é a seguinte: você vai colocar um resistor RS em série com a sua carga, aqui está a sua saída, né, vamos chamar aqui o seu Vout, aqui o seu RL, e esse circuito, esse transistor, ele vai estar ligando um transistor de potência. Então esse transistor aqui, ó, o que acontece? Quando você vai escolher uma corrente de curto-circuito, por exemplo, 1 ampere, você vai dizer, ó, passou de 1 ampere, eu quero que não passe corrente na minha carga. Quando passar 1 ampere, você vai fazer a conta, ó. 1 ampere vezes RSC tem que ser 0,6 volts. Por quê? Porque aí você vai ligar esse transistor, nessa situação esse transistor vai ser ligado e a corrente vai passar não mais na carga, mas vai ser desviada por esse transistor. Certo? Então a nossa resistência vai ser 0,6 ohms. Sempre são valores baixos. Passou uma corrente muito alta aqui, 1 ampere, 2 amperes, é uma proteção contra sobrecorrente. Na verdade não é contra curto-circuito, também poderíamos chamar sobrecorrente. Quando passou do limite que você citou, a corrente não chega mais na carga e é desviada por esse transistor. É óbvio que esse transistor aqui é um transistor parrudo, é um transistor de potência, aí um 2N3055, um BD da vida, que consiga aguentar 2, 3, 4 amperes, tá bom? Isso você pode usar com BJT, ou depois, né, a gente vai ver
com o MOSFET, o Power MOSFET que você compra aí na loja, tem o mesmo conceito. Sempre trata-se de um resistor que liga um dispositivo, uma chave, né, transistorizada, que desvia a corrente não mais vai para a carga, é desviada para o ground, sem chegar aqui no RL. Esse é o conceito da nossa proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito.